Olá, boa noite. Boa noite. Dia difícil para os paulistanos. Greve no metrô paralisa São Paulo e usuários ficam sem o principal meio de transporte. Protestos na França. Mudança na aposentadoria gera confrontos no centro de Paris. No Vaticano, o Tribunal da Misericórdia promove curso para religiosos. Nunca é tarde para o encontro com o conhecimento. Brasileiros com mais de 40 anos retomam estudos com foco no mercado de trabalho. Seminário no Congresso Nacional discute doutrinação ideológica nas escolas. Período quaresmal estimula aumento do consumo de tilápias. E exposição leva a arte barroca para a capital de Minas Gerais. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. A decisão do presidente Emmanuel Macron de aumentar a idade da aposentadoria na França gerou fortes protestos em Paris e em várias cidades francesas. Em algumas, houve confronto de manifestantes com a polícia. Canhões de água disparados contra manifestantes que revidavam com pedras e garrafas. O confronto na província de Rennes é só um dos vários protestos que explodiram no país nesta quinta-feira. Tudo por causa da decisão do governo de aprovar mudanças na aposentadoria e sem votação no parlamento. Está fora de questão aumentar mais uma vez a idade de aposentadoria. Algumas pessoas trabalham em condições difíceis e hoje são informadas de que precisam trabalhar mais. Não estamos aqui para morrer trabalhando. A irritação dos trabalhadores franceses foi contestada em pesquisa de opinião pública. A maioria se opõe ao aumento da idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Eu vim aqui porque me oponho a essa reforma e ao fato de que a democracia não significa mais nada. Não estamos sendo representados e, portanto, estamos fartos. Em Paris, milhares de manifestantes nas ruas e mensagens escritas para o presidente francês como Macron ditador e Macron desdenha da República. Mais à frente, outro cartaz dizia: o preço da exploração é pago com sofrimento, mas também com violência. Este levou uma guilhotina para lembrar que a decisão do presidente é de cortar o pescoço. Eles devem saber que 3% da população estão se mobilizando para uma revolução. A qualquer momento, o movimento cidadão pode mudar as coisas. Claro que não devemos desistir, porque mais do que nunca, tudo está em jogo. E se depender da disposição de alguns manifestantes, os protestos não vão parar. Temos que bloquear o país de uma forma forte para que o governo não possa ignorar a vontade do povo. E aqui no Brasil, a quinta-feira foi de transtornos para muitos paulistanos. A greve no metrô paralisou São Paulo e deixou milhares de passageiros sem transporte. Os metroviários estão reunidos em assembleia neste momento para avaliar e decidir pela continuidade ou não da greve. Os trechos das linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha voltaram a operar em plano de contingência e que vai até agora, daqui a pouco, às 8 horas da noite. Vamos então chamar o Sidney Fernandes, na capital paulista, que tem as informações sobre esse dia difícil para quem precisou do transporte público. Boa noite, Sidney. 4 linhas do metrô ficaram paralisadas e foi o suficiente para causar transtornos à população. Boa noite, Reinaldo, Yara, e boa noite a todos que nos assistem. A greve no metrô paulista deixou ônibus lotados, congestionamento de mais de 800 quilômetros e muita gente sem o principal meio de locomoção. Eu circulei por alguns pontos e é o que a gente vê na reportagem. Metrô fechado, ônibus lotado, trânsito lento. Essa foi a imagem da manhã de hoje nas ruas de São Paulo por causa da greve. Muita gente não conseguiu chegar ao trabalho, fazer exames ou voltar para casa após a jornada da madrugada. Nós somos trabalhadores que é condição para trabalhar, tá? A gente quer ficar aí sofrendo, não. Os metroviários decidiram parar ontem à noite e a decisão pegou muita gente de surpresa. Pela manhã, o Sindicato dos Metroviários
propôs ao governo de São Paulo em liberar as catracas e assim os trabalhadores voltariam com 100% do efetivo a partir das 10 horas da manhã. Agora já passam do meio-dia e olha só como está a situação da estação Vila Mariana, que fica na zona sul de São Paulo, totalmente fechada. Isso se deu porque a Justiça suspendeu a liberação das catracas e determinou o retorno de 80% dos trabalhadores nos horários de pico e 60% nos demais horários. Nilza ficou horas esperando um ônibus para ir trabalhar. Depende do metrô, na televisão está noticiando que está liberada as catracas, inclusive, e aí a gente chega agora e é surpresa. Agora eu vou me aventurar no ponto de ônibus. Eu acho até que eles podem fazer a greve, mas nós temos que ter um apoio, né? Um apoio de ônibus, de alguma outra coisa. Ou então tem que ser entendido que o funcionário não consegue chegar. A prefeitura liberou o rodízio de veículos. Alívio de um lado, mas por outro, muita lentidão. Tudo parado, fazer uma entrega de um quarteirão para o outro, 1h30. 4 linhas ficaram fechadas. As que são operadas pela iniciativa privada funcionaram normalmente. O sistema de trens também não teve alteração. Os metroviários exigem abono salarial, contratação por meio de concurso público e a não privatização do metrô. A companhia disse que tentou todas as formas de negociação, inclusive com a concessão de benefícios, como o pagamento de progressões salariais. A empresa também cumpre integralmente com o acordo coletivo e as leis trabalhistas. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma campanha para combater a violência contra crianças e adolescentes. A iniciativa aborda a prevenção e ações para confrontar práticas abusivas na família e fora dela. Só é possível educar com cuidado, diálogo, estímulo e orientação. Essa é a mensagem da campanha Diga Não à Violência, promovida pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A iniciativa tem o objetivo de expor um dado alarmante. De 2010 a 2020, mais de 100 mil crianças e adolescentes foram mortos por agressão. Isso significa que causas totalmente evitáveis, né, como são os acidentes e as violências, ainda não só matam, como deixam muitas sequelas, muitos danos às nossas crianças. A maior parte das violências, mesmo as graves, acontece dentro de casa. A campanha chama atenção para que pais e responsáveis percebam que a violência não faz parte da boa educação e pode deixar traumas. O pior deles seria ela acreditar que ela não foi suficiente para despertar nos pais o amor e o bom cuidado. A relação de amor educativo entre pais e filhos, educadores e educandos, é baseada no que Dom Bosco chamava de amorivolezza, conceito inspirado na caridade misericordiosa de Jesus Cristo. Quando nós tentamos falar de amorivolezza, a palavra que mais se aproxima é uma caridade. Essa coisa da ajuda, essa coisa da presença, com que aquele que esteja perto de nós, sobretudo o jovem, a criança, se sinta plenamente amado. Esse aspecto da educação também é proposto pelos salesianos. O bom diálogo, o colocar-se como pai e mãe, verdadeiramente, com essa autoridade, não autoritarismo, ajudando o filho a compreender os limites que a vida tem. Nunca é tarde para aprender e estudar, para adquirir conhecimento. Ou seja, não há idade para o desenvolvimento humano e suas habilidades. Pois é, Yara, com a melhora na qualidade e expectativa de vida, a população brasileira com mais de 40 anos está conseguindo realizar o sonho de cursar uma faculdade e se preparar para o mercado de trabalho. Cléo tem 64 anos e está aposentada. Há 1 ano e meio é estudante do curso de psicologia. Que depois da pandemia eu percebi que as pessoas estavam adoecidas, com depressão, com síndrome de pânico, com ansiedade. Rita retornou à universidade aos 60 anos. Agregar mais uma ferramenta à minha profissão, né? Quem nunca ouviu a frase, você não tem mais idade para isso? Pois é,
Essa expressão não vale mais para quem quer se profissionalizar para o mercado de trabalho. Segundo o último censo realizado pelo MEC, pelo menos 600 mil pessoas com mais de 40 anos retomaram os estudos em 2021. A população brasileira, conforme os dados que estão lá no IBGE, ela está envelhecendo, né? Então a gente percebe que hoje 40% da população brasileira tem mais de 40 anos. Recentemente, um vídeo publicado nas redes sociais chamou a atenção. 3 estudantes de biomedicina zombam de uma colega de turma. Na publicação, as jovens afirmam que a colega deveria estar aposentada. E muitas pessoas não conseguiram estudar muito cedo. E hoje essas pessoas que já trabalharam tanto têm a oportunidade, a flexibilidade de estarem em um ambiente acadêmico. Não tem idade para começar a estudar e nem idade para você terminar de estudar. Por quê? O conhecimento é infinito. Rita afirma que o relacionamento com os estudantes mais novos é prazeroso. Eu acho que no primeiro período causou um impacto, porque eram muito jovenzinhos, né? Mas assim, de boa. O ensino à distância facilita o acesso à universidade para esse público. Dentro do ensino à distância, nós temos 20% dos nossos alunos que eles têm mais de 40 anos. E desse grupo, em torno de 70% são mulheres. E por meio do ensino à distância, né, eles têm a flexibilidade, tem a questão também da acessibilidade financeira. Para o analista de carreira, o mercado de trabalho também é promissor. Nós temos o GUP, que é uma plataforma de empregabilidade e de recrutamento e seleção, que fez uma pesquisa recente que mostra 217% de aumento na contratação de pessoas entre 40 e 50 anos comparado a 2021. Cleo não pensa em parar de estudar. Eu vou para o mercado e eu preciso me atualizar. E Rita é estimulada pela família. Eles acham que assim, eu sou um exemplo para eles, sabem? Pois é, esta expressão de não se fazer mais o que se deseja, ou não ter idade para fazer o que se deseja, é uma expressão que só existe para quem não deseja evoluir, não é mesmo? Olha, o Brasil é a maior nação católica do mundo, com aproximadamente 126 milhões de fiéis. Cerca de 74% da população, segundo o último censo do IBGE. Mas a educação para uma vida ativa na igreja ainda é um dos maiores desafios das famílias. Brinquedo espalhado pela casa, paredes com rabiscos, bicicleta e tênis no jardim. O cenário comprova que a casa da Viviane reflete a alegria dos filhos. Manuela e Francisco são os mais novos. Estão vivendo as primeiras experiências da vida. Eu gosto muito da frase do Papa Francisco, que diz assim que na família a fé deve ser misturada ao leite materno. Desde pequeno, assim como eu vou ensinar as coisas mais corriqueiras, ensinar a vivência da fé. Dentro dos ensinamentos da igreja, os pais são os primeiros catequistas dos filhos e responsáveis por torná-los cristãos ativos. Segundo pesquisa do Datafolha, apenas 42% dos jovens de 16 a 24 anos participam dos ritos da igreja. E eu vou à missa por quê? Porque eu amo Jesus, não é porque ele me obriga, não é porque eu sou obrigada. E eu acho que esse peso, quando a gente vai tirando, vai vivendo as coisas de forma leve, também é uma forma de atrair as crianças. Especialmente na hora que vai almoçar, jantar, os pais deveriam rezar junto com a família em torno da mesa, fazer do altar, fazer da mesa, do almoço, do jantar, o altar da família, da ceia. Ali é um momento propício para rezar juntos. Cabe aos pais criar os filhos sob a luz e a verdade. Formação e espiritualidade são as bases para uma educação segundo os mandamentos de Deus. Nós temos como exemplo a Sagrada Família, que a família é a única família perfeita, né? Que os filhos possam também se espelhar na Sagrada Família. Os pais, o pai se espelha no São José, a mãe em Nossa Senhora, os filhos em Jesus. Por meio deste exemplo, a família segue unida, permitindo que as crianças aproveitem cada momento da infância. Falamos agora de doutrinação ideológica no ensino. É o tema de um seminário realizado nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Vamos chamar Ronaldo da Silva, que traz mais detalhes sobre esse evento. Ronaldo, boa noite. Olha, boa noite para vocês aí e para todas aquelas pessoas que agora nos acompanham. Esta é uma pauta muito importante e que tem preocupado os pais, quando a escola extrapola a função de ensinar. O evento reuniu parlamentares, especialistas em educação, professores, pais e estudantes. O objetivo principal foi debater a qualidade do ensino e a importância da aprendizagem sem direcionamentos ideológicos. Nossa equipe esteve lá e acompanhou de perto. Veja na reportagem. Maria Paula contou que, quando estudava, o contato com uma professora a levou a pensamentos radicais. Ela passou a questionar a autoridade dos pais e a participar de protestos violentos. Eu estava totalmente influenciada por tudo que eu ouvia. E, nesse sentido de autopenitência, eu fui me rebaixando os meus valores, o meu vocabulário, a minha educação, os meus gostos. O jovem parlamentar Nicolas Ferreira disse ter presenciado situações parecidas e ressaltou a necessidade de uma atuação parlamentar incisiva sobre o tema. A gente tem aí os planos nacionais de educação, que a gente vai ficar em cima, a Comissão de Educação também está atenta com relação a isso. Então, os conteúdos programáticos que chegam até as escolas, a gente pode ficar bastante atento para que não passe nenhum tipo ali de ativismo transfigurado de educação. O primeiro seminário sobre doutrinação ideológica no ensino também debateu a importância da participação dos pais e da família no processo educacional dos filhos. A educação familiar como parte fundamental da formação de crianças e adolescentes. A escola é uma extensão da criação dos nossos filhos, Então, nós temos que estar ligados nisso, fazer uma base forte, construir pais, mães, vão até a escola, reclamem do ensino, reclamem do livro. O organizador do seminário, Gustavo Gaia, reforça a necessidade urgente da participação dos pais na comunidade escolar. A família tem que participar da educação. Eles expulsaram a família da educação. Os pais, aqueles que realmente dão as vidas pelas crianças, não têm mais palavra. Foram excluídos por completo. Nós estamos aqui no seminário em Brasília, uma sala para 300 pessoas. Nós tivemos 500 pessoas que tentaram vir, 500 inscrições. Isso mostra que é uma demanda real. As pessoas estão pedindo para que esse assunto seja levado ao debate. Não tem nada mais forte, mais impactante do que uma mãe e um pai dispostos a lutar para proteger os seus filhos. O presidente Lula assinou um decreto que garante a participação de 30% de pessoas negras em cargos no governo federal. As vagas serão válidas para cargos de comissões e funções de confiança na estrutura do Poder Executivo e que não necessitam de realização de concurso. As oportunidades serão em áreas da administração direta, autarquias e fundações. O governo tem até o dia 31 de dezembro de 2025 para alcançar os percentuais mínimos de reservas das vagas determinadas. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. A ação, já esperada por economistas, foi classificada equivocada pelo governo federal. O mercado agora aguarda a redução gradual do percentual. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, em meio aos debates sobre a estruturação fiscal prevista para ser apresentada no dia 1º de abril. De acordo com o economista César Bergo, a decisão reflete o cenário internacional e variáveis internas. Foi adotada em função de questões técnicas, a inflação resistente, o mercado de crédito deteriorado, o mercado doméstico e as questões internacionais também relativas às políticas monetárias, tanto da Europa como dos Estados Unidos, que vem aumentando a taxa de juros, e a crise bancária, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Esta foi a segunda reunião de 2023 realizada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Pela 5ª vez consecutiva, a taxa básica de juros, a Selic, ficou inalterada. Setores da indústria e do comércio criticaram a decisão.
A autoridade monetária reconhece a piora no cenário internacional e doméstico com relação ao mercado de crédito e reforça a necessidade de uma nova regra fiscal para trazer segurança às contas públicas. Agora, é importante que haja responsabilidade fiscal, o governo apresente um novo arcabouço fiscal, apresente a reforma tributária, o combustível também está caindo de preço. Tudo isso vai contribuir para que a inflação apresente um comportamento declinante. Isso também vai levar a taxa de juros a reduzir e o Banco Central vai acabar tomando essas decisões nas próximas reuniões do Copom. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante os compromissos oficiais que não há explicação para que a taxa básica de juros da economia esteja em 13,75% ao ano no Brasil e acusou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de não seguir a lei de autonomia da entidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o comunicado do Copom de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano preocupa. O Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. No Vaticano, a penitenciaria apostólica, conhecida como Tribunal da Misericórdia, promove formação para religiosos nesta semana. O curso trata de temáticas próprias do ministério sacerdotal e da relação da igreja com os fiéis. Danúbia Gleiser. Eu converso agora com um dos participantes deste curso, Padre Cristiano de Oliveira Souza, da Congregação Camaldolense, Ordem de São Bento. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo pela TV Canção Nova. Padre, qual o assunto central deste encontro? Sempre quando acontece esse curso, já é o 33º, ele trata do fórum interno, penitenciaria apostólica. O Papa Francisco chama de Tribunal da Misericórdia. Então, aquele elemento, aquele relação do homem com Deus, é ali que trata a penitenciaria. E a cada ano nós nos encontramos, os novos sacerdotes, também aqueles que estão em vias de ordenação, e também todos os demais sacerdotes para uma atualização, um aprofundamento de temas concernentes ao fórum interno. Esse ano, o encontro com o Papa fez parte do curso e nós concluiremos com a celebração penitencial amanhã, aqui no Santuário da Divina Misericórdia, na Igreja do Espírito Santo em Sácia. Foi uma verdadeira aula. O Papa Francisco insiste muito numa igreja que esteja disponível a distribuir, aquilo que ela recebeu, a misericórdia. A igreja é depositária dessa misericórdia divina. Ela é custódia dessa misericórdia divina. Então, ela precisa, ela tem esse dever, essa obrigação de distribuí-la a todos. O Papa Francisco faz questão de dizer a todos, e não negá-la a ninguém. Padre, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, mais uma vez. De Roma, Danúbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias. Uma das ações na Canção Nova é promover a vida e a família. Gesto que evangeliza e acontece porque muita gente contribui com esta obra. Estamos com 70% na campanha de março. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Agora a gente fala da piscicultura, que ampliou sua presença no mercado brasileiro e um dos peixes mais procurados é a tilápia. A espécie é uma das preferidas dos consumidores, principalmente no período da Quaresma e Semana Santa. Seu Kilder trabalha há mais de 35 anos com piscicultura. Nos últimos tempos, sabe muito bem que a tilápia caiu no gosto do povo. E nesta Quaresma espera vender mais de 8 toneladas do peixe. Então chega na Quaresma e a Semana Santa, o produtor tem o 13º, o piscicultor é o maior salário que ele ganha.
Então até os preços dão uma elevada, né? Natural da África, Israel e Jordânia, a tilápia tem se tornado uma das principais opções de pescados dos brasileiros, principalmente nesta época do ano. Ela é um peixe que não tem espinhos no meio da carne, ela tira o filé e esse filé é muito apreciado, como nos restaurantes que comem a carne cru, ou ele pode fazer em várias maneiras. Hoje existe hambúrguer de tilápia, linguiça de tilápia, nuggets de tilápia. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápias do mundo, ficando atrás apenas da China, Indonésia e Egito. Ano passado foram produzidas mais de 550 mil toneladas da espécie em águas brasileiras. O número é 3% maior que em 2021 e a expectativa é que o setor continue crescendo nos próximos anos. Nós estamos tratando de um produto, para quem conhece o agro brasileiro, semelhante: soja, milho, frango. Em 2019 nós exportávamos para 12 países. O ano passado nós exportamos para 42 países. Apesar da alta produção da espécie, um dos maiores desafios dos piscicultores do Brasil é alimentar o animal. A ração, por exemplo, que é o principal insumo da produção de tilápia, aumentou mais de 70% desde 2020 para cá. E isso impactou diretamente na rentabilidade do produtor. Para garantir um pescado saudável e com uma engorda mais produtiva, a dica é cuidar do bem-estar do animal. Se ele não cuida da água, ele leva de 6 a 8 meses para a tilápia atingir 1 quilo. Tem água tão ruim que demora 2 anos para atingir 1 quilo. A boa qualidade da tilápia anima o produtor e satisfaz o consumidor. Agora mudamos de assunto para falar do tempo. No norte e nordeste, as fortes chuvas ainda são motivos para alerta. Ontem, a força da água destruiu a via que liga Miraíma a Itapipoca, no Ceará. Partes da estrada sumiram. Outros municípios como Uruburetama, Guaramiranga, Aratuba e Missão Velha estão em situação de emergência. A Defesa Civil divulgou estado de alerta aos moradores e retirou famílias que estavam em pontos de perigo. Bairros cobertos por água, ruas que cederam e se perderam em meio às correntezas. Sabe o motivo dessas fortes chuvas? A atuação da Zona de Convergência Intertropical sobre as regiões do norte do país. Na capital cearense, os moradores precisam manter-se em alerta, pois a chuva pode chegar a 16 milímetros no sábado. Os termômetros variam entre os 24 e 30 graus amanhã, 24 e 28 graus no sábado. No Nordeste, além da zona de convergência intertropical, também há a presença de outro fenômeno na Bahia, o vórtice ciclônico de altos níveis, que é um sistema fechado de baixa pressão que mantém o tempo firme. A junção desses fenômenos e a forte circulação de ventos causam instabilidades que atingem também áreas do Sudeste. Os temporais aumentam o volume de chuva no litoral sul de São Paulo, leste de Minas Gerais, Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. Se você gosta de calor, pode comemorar. Os termômetros registram máxima de 33 graus no Rio de Janeiro e em Cuiabá e 30 graus em Porto Alegre e em Salvador. Reinaldo. Vamos voltar a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz as informações sobre a santificação da família. Ronaldo, é contigo. O que e como fazer para promover a santificação da sua família? Que exemplos devemos dar a nossos filhos para levá-los ao céu? Vou falar sobre esse assunto hoje no programa Além da Notícia. 2 grandes exemplos de santidade em família foram os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martã, o primeiro casal canonizado junto na história da igreja. A repórter Camila Castro conversou com Ítalo Fazenella, fundador e moderador da comunidade católica Sagrada Família, nosso convidado. Deus escolheu uma família para que nela seu filho fosse amado e cuidado. Nosso diálogo hoje é com Ítalo Giuliani, ele que é missionário, escritor, palestrante, fundador e moderador geral da comunidade católica Sagrada Família desde 1994. Uma comunidade de vida e aliança sediada na região episcopal Ipiranga, arquidiocese de São Paulo, o que tem por carisma o resgate e a evangelização da família. Ítalo, então
Então fala pra gente sobre as inspirações cristãs de famílias que doam suas vidas para cumprir a vontade de Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Quando a gente fala de inspirações cristãs, nós temos modelos ao nosso lado, de uma família, alguém da nossa família que viveu a fé, mas também nós temos modelos apresentados pela igreja, né? E no caso nós temos o primeiro casal canonizados juntos na história da igreja. Temos casados canonizados, mas canonizados na mesma cerimônia, temos os pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus, os santos Luís e Zélia Martã. E esse é o assunto que você vai aprofundar no Além da Notícia, que acontece logo mais às 10 horas da noite, né? Sim, com certeza. Vamos ter tempo para aprofundar, porque a vida deles eu digo por mim, até sou suspeito, é apaixonante a vida dos pais de Santa Teresinha. Ver como eles, como pessoa, como homem, mulher, como casal, como pais, viveram a santidade no dia a dia da vida do matrimônio e da família, e se assemelhando assim às nossas famílias, no nosso dia a dia. Não há nada de extraordinário na vida deles. Há sim a questão do ordinário, feito com amor, que se torna extraordinário. Mas o que nós encontramos nos relatos de vida deles é uma vida de família. Então estão todos convidados para assistirem o Além da Notícia, daqui a pouquinho às 10 horas da noite. Não perca, daqui a pouco às 10 da noite aqui na Canção Nova. E amanhã a gente volta com mais notícias direto da capital do país. Reinaldo e Yara, volto com vocês. Obrigado, Ronaldo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Olha, características das obras de arte ajudam a compreender a história do mundo, viu, Yara? Um estilo marcante no Brasil é o barroco, que pode ser encontrado especialmente nas igrejas. E até o mês de maio, quem passar por Belo Horizonte poderá visitar uma exposição de obras tradicionais com aspectos contemporâneos e apreciar a arte. Uma viagem às cidades históricas sem sair da capital. Essa é a experiência de quem visita a grande galeria Alberto da Veiga Guinhar no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O local, que recebeu muitos modelos de arte contemporânea, até o dia 21 de maio abrigará obras de um dos estilos mais famosos da arte mineira, o barroco. 32 obras entre esculturas e talhas estão em exposição. Aqui o visitante tem a oportunidade de ver de perto os detalhes de cada peça e perceber características do tradicional barroco mineiro, mas de uma forma contemporânea. Morador de Mariana, cidade repleta de obras barrocas, o artista é Hélio Petros, de 80 anos, que há 55 se dedica ao ofício. Eu não tenho a pretensão de copiar o barroco do século XVII e XVIII, que é um barroco assim, mais dramático, né? Mais sofrido, como são as obras do Aleijadinho. Então eu procuro fazer uma releitura do barroco tradicional, que chamam também de barroco contemporâneo, né? O contínuo barroco, em que as figuras são mais jovens, mais alegres, né? O trabalho é feito a partir do cedro, um tipo de madeira. Nas mãos do artista, as peças se transformam em anjos, madonas e talhas. É exatamente a leveza, né? Inclusive nos tons que eu uso também de pátina, são tons mais claros, mais leves, mais suaves, contrapondo com a policromia do barroco, que realmente é mais carregada. Então, ao deixar a madeira encerada ou na cor natural, o artista mostra mais, né, o trabalho em si. Os detalhes impressionam quem passa pelo local. Vander diz que esta é uma oportunidade de ver de perto o que só conhecia pelos livros. É bastante enriquecedor para nós conhecer de perto uma obra que traz essa continuidade da arte barroca do nosso Brasil, né? Oriundo daqui, do nosso país. Peças que ajudam a reviver o passado com um olhar do presente. Pois é, parabéns ao seu Hélio Petros pelas obras. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10, Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Nos vemos amanhã. Até amanhã. Boa noite e paz para você.